gostaria de convidar os irmãos que queiram abrir as suas Bíblias. Eu vou citar alguns versículos, mas nós vamos iniciar por Efésios. Eu vou fazer a leitura de Efésios 3, a partir do versículo 14. Mas, enquanto os irmãos localizam, eu gostaria de louvar o trecho de um hino, que quando eu estava ali sentada, o Senhor já vem falando comigo essa palavra, e Ele me fez relembrar desse louvor, que fala que o nosso Senhor, Ele é a cura, Ele é a vida. Então, você que conhece pode louvar juntamente comigo, amém? E como esse louvor diz, o Senhor nos acalma, o Senhor manda o seu Espírito Consolador para acalmar nosso coração, porque tem momentos que nós estamos aflitos ou angustiados, e o Senhor diz assim nesse louvor, ó: me escutas quando clamo, e acalma o meu pensar. Me leva pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. E como nós declaramos, o Senhor, Ele é a cura, Ele é alfa, Ele é ômega, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele pode curar em fração de segundos. E creia nisso. Porque às vezes pode ser que nós chegamos a questionar, mas Senhor, por que está passando por isso? Confie, apenas confie. Porque o Senhor, Ele faz o melhor por mim, por você. E eu trago hoje uma mensagem que nós já vamos ler para iniciar, e eu coloquei um título, só que eu cheguei a trazer esse título num culto de oração, na quarta-feira. E eu trouxe como título dessa palavra de hoje, confiança. E o Senhor me fez meditar novamente em alguns versículos que eu cheguei a citar nesse culto de oração. Eu falei, mas Senhor, eu vou falar de novo também desses versículos, né? Será que o Senhor não quer falar algo diferente com a igreja? E desde que eu entrei por essas portas, o Senhor, eu tenho certeza que falou ao meu coração dessa forma, e com os irmãos também, o Senhor vem falando para nós confiarmos, para nós nos acalmarmos. E foi apenas a confirmação do Senhor para que eu trouxesse novamente esse título nessa palavra de hoje, amém? Eu vou estar lendo para iniciarmos, que diz assim, ó, a partir do versículo 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade,
e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aí o versículo 20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. A esse glória na igreja, por Deus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Mas eu gostaria de repetir esse versículo 20 com a igreja. Amém? Todos. 1, 2, 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. O Senhor deixou a palavra como uma bússola para nós. E aqui, não só aqui, mas em tantas outras partes, está dizendo, como eu já cheguei a mencionar aqui, que o nosso Senhor, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Então fala, o Senhor, Ele pode, algo que eu pense que seja muito bom, o Senhor, Ele pode fazer muito melhor. Porque é só o Senhor que é perfeito. Então, aquilo que para mim e para você pode ser impossível, ou que é algo de difícil de nós alcançarmos, o Senhor pode fazer infinitamente muito mais. Amém? E como eu disse para os irmãos, eu trouxe como título dessa palavra de hoje, como confiança. E se nós formos examinar a carta aos Efésios, ela fala, é uma carta escrita por Paulo, né? O Paulo, nessa oração de carta, nessa carta aos Efésios, ele não está num momento fácil. Muito pelo contrário. Que eu cheguei até a anotar aqui para mencionar para os irmãos. Mas como nós já conhecemos a história de Paulo, é uma reação que às vezes nós podemos achar, é incrível. Porque se eu passo por uma dificuldade, ou se faço essa auto-pergunta, quando estamos bem, é fácil adorar o Senhor. Mas e se nós estamos diante de uma dificuldade? O primeiro passo pode ser nós querermos murmurar ou questionar a Deus. Ou até mesmo duvidar de Deus. Mas aí eu trouxe como título confiança, porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, se eu confio no meu Deus, eu creio na palavra que Ele escreveu. E eu creio que Ele pode fazer infinitamente muito mais do que eu estou pedindo ou imaginando. Então eu preciso ter essa confiança no meu Senhor. Amém? E eu também trago outros versículos que aí eu gostaria de citar, que são relacionados à confiança. Mas os irmãos, se quiserem abrir, mas eu vou citando eles. Eu vou ler Salmos 62, do versículo 1 ao 8, que ele diz assim: a minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem, sereis mortos, todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como hão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras. Com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Se nós formos examinar esses versículos que eu acabei de ler, ele não diz para nós confiarmos em outra pessoa ou outra coisa que seja a não ser no nosso Deus. A minha esperança, ela vem somente, a palavra de somente é única. Não é, não, mas isso é algo que pode ser feito, mas pode não dar certo. Porque dependendo de em quem nós depositarmos a nossa confiança, aí nós seremos abalados.
Porque não estamos confiando em quem tem todo o poder para fazer infinitamente mais. E aqui fala, quantas vezes nós passamos por situações igual essa que fala, maquinar o mal. Já teve um culto de domingo que falou, o pastor trouxe a seguinte menção, falando de que quando é algo que acontece de quem nós não conhecemos, nós até podemos nos preparar, porque se a gente sabe que é uma guerra, a gente vai ficar mais ou menos preparado para algo que possa vir. Mas e quando é alguém que está do nosso lado? Aí como nós vamos nos preparar? Aí é onde nós nos decepcionamos, nós nos entristecemos, por quê? Estamos confiando em quem? Então aqui fala também de confiança, por isso que eu trouxe esse. Também tem o versículo, o capítulo 20, que eu gostaria de citar também, que é de Salmo. Que são só 2 versículos que são bem conhecidos também. Que diz assim, uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Então aqui fala que alguns podem confiar, pode ser que eu tenha uma causa na justiça e eu esteja confiando, não, o meu advogado ele é especialista no que ele está cuidando. Então eu estou confiando em carros ou em cavalos. Mas aqui na palavra do Senhor diz que quem faz a menção ao nome do Senhor, porque uns caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé, porque sabemos em quem confiamos. O nosso Senhor, ele não perde nenhuma batalha. Então não tem algo que você vai entregar para o Senhor que você vai perder. Perder não, pode ser que aconteça não segundo a sua vontade, mas se for segundo a vontade de Deus, é a melhor. Pode ser que às vezes eu tenha entregue algo nas mãos do Senhor e chegou o resultado e eu falei, mas Senhor, perdi, não deu certo, deu errado. Não, deu errado se foi segundo a minha vontade, mas será que aquela minha vontade era melhor? Eu consigo ver o que está diante dos meus olhos. Pode ser que eu chegue a me fazer esse questionamento para Deus, mas Senhor, assim está tudo errado. Não, assim não dá. Assim eu perdi, assim fui derrotado. Mas o Senhor, ele sabe lá na frente o que vai acontecer, ou o que poderia acontecer segundo aquela minha decisão. E que tenho certeza que às vezes se foi contra a minha vontade ou contra a sua vontade, não foi a melhor, a minha vontade, mas sim a do Senhor. Porque, como diz na palavra do Senhor, que o Senhor é pai, ainda pode uma mãe esquecer do filho que saiu do seu ventre, mas o Senhor não. Então, o Senhor daria algo mais ou menos para mim e para você? Jamais. Jamais. Assim como Ele tem as ruas de ouro, tudo perfeito no céu, preparado para mim e para você, que nós não podemos nem imaginar o quanto lindo e o quanto maravilhoso é tudo que Ele nos dá. É o de melhor. Mas como eu cheguei a louvar também, que eu não foi por acaso que eu cheguei a louvar esse hino que eu peguei até os meus amigos de surpresa. O Senhor, Ele é a cura, então, às vezes nós colocamos diante do Senhor uma preocupação por sermos seres humanos. Mas e a nossa confiança está em quem? O Senhor não vai nos decepcionar. Eu digo isso com plena convicção, o Senhor não nos decepciona. Pode ser que diante da situação que às vezes você tem entrado nessa noite aqui, você fale, mas eu tô. Eu já cheguei a ouvir isso também de pessoas, o Senhor, eu estou decepcionado com Deus, ou o Senhor me decepcionou. O Senhor não decepciona a gente. O Senhor não me decepciona, não te decepciona. Pode ser que você esteja enfrentando um momento difícil. Mas assim como nosso irmão disse, é minha filha, é só uma bebê, mas eu tenho plena certeza de que o Senhor vai estar entrando ali na frente daqueles médicos. E que não vai ser a mão dos homens que vão estar ali, mas foi o Senhor que deu para vocês. Foi o Senhor que deu aquela vida, porque não é por acaso que vem uma vida aqui para o mundo. E não vai ser por acaso que ela vai passar por aquela cirurgia. Está tudo no tempo do Senhor, Ele vai estar cuidando.
e que seja para a honra e glória do Senhor, para que ela tenha um testemunho de vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós não sabemos ali que médicos vão estar entrando naquele lugar, mas às vezes são pessoas que não conhecem e precisam ver a presença de Deus notada na vida de vocês. Às vezes são médicos que não conhecem e vão ver um milagre ali diante dos olhos dele, para que reconheçam que Deus é único, que o nosso Senhor, ele faz milagre. Como ele fez nos tempos anteriores, ele continua fazendo. E por que será? A gente fala, às vezes, nossa, mas o Senhor curou o cego Bartimeu, curou a mulher do fluxo de sangue. Por que eu não estou vendo mais isso no meio da minha igreja? Por que quando eu passo, eu vejo uma pessoa cega ali, e eu não vejo acontecer igual acontecia? Não é erro do Senhor, o Senhor não mudou. Somos nós que não estamos fazendo a nossa parte. Somos nós que não estamos confiando. Será que se eu estiver diante de uma pessoa que está cega, assim como os profetas fizeram, como o Senhor ordenou, que eles colocassem a mão, que eles orassem, e que eles conseguiram crer na palavra do Senhor, e ali se viu o milagre acontecer. Mas será que eu e você vamos crer se nós colocarmos a mão e fazermos menção do nome do Senhor? Será que nós estamos crendo? Não, eu vou orar, mas será que vai acontecer? Eu não estou confiando. Então eu preciso estar com a minha confiança 100% no Senhor, para que eu não seja abalada. E eu gostaria de ler também o Salmos 46. Que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. E esses versículos aqui, que eu também gostaria de citar, nós acabamos de ler aqui, que fala, ainda que as águas se rujam, que se perturbem, nós não seremos abalados, mas se nós continuarmos confiando no Senhor. Quantos exemplos nós vimos na Bíblia, quando os profetas estavam no mar e o Senhor descansava, que a confiança deles ficou um pouquinho de lado e eles se apavoraram e falaram, mestre, a gente vai afundar. E o Senhor, em questão de tempo, resolveu tudo aquilo. Eu trouxe a menção do versículo de Paulo, porque me chamou bastante atenção, como eu disse para os irmãos, Paulo ele não estava numa situação boa, que ele poderia falar, não, está tudo bem, eu estou tranquilo, estou me alimentando bem, estou numa sombra. Muito pelo contrário, quantos profetas do Senhor nós vimos na Bíblia que sofreram para pregar a palavra do Senhor? E não sofreram xingamentos ou foram açoites, foram coisas terríveis, difíceis de conseguir passar. E eu cheguei a anotar aqui porque Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, ele estava no final da sua viagem, né? Do ordenado nesse mundo, né? Para pregar a palavra do Senhor. E ele encontrava-se assentado numa cela de prisão. Às vezes eu estou na minha casa e eu falo que eu estou cansada para eu sair. Ah, não, está muito sol. Porque às vezes alguém pode ter me convidado para evangelizar. Ah, não, é domingo, é dia de eu estar com a minha família, eu vou ficar aqui mesmo. Porque a gente vai almoçar, vai descansar. Ele não estava numa sombra, debaixo de um teto que ele pudesse tomar um banho se ele tivesse com calor. Muito pelo contrário. Ele estava numa cela. E ainda assim, Paulo não deixava de pregar a palavra do Senhor, que foi o que o Senhor tinha ordenado para ele. Ele tinha sofrido açoites. Ele tinha sofrido muitas coisas, assim.
a gente tenta imaginar, mas se colocar no lugar para saber o que ele sofreu, só da gente pensar em bater alguma coisa assim, quando mãe vai brigar em alguma coisa, você já quer fugir do chinelo. Imagina um açoite, algo muito, muito terrível que ele passou, e ainda assim ele não negou o nome do Senhor, ele não deixou de pregar a palavra do Senhor. Ele passou por naufrágio, ele foi chicoteado, ele foi apedrejado. E não foi porque ele estava questionando um direito dele. Foi porque ele estava falando o que o Senhor tinha ordenado. Ele estava fazendo a vontade do Senhor. Ele estava pregando a palavra do Senhor. Ele estava confiando, ainda assim que ele estivesse sendo açoitado, apedrejado, ele continuava confiando no Senhor. E aí, por isso que eu trouxe, quando eu falei também sobre confiança aqui na igreja, eu cheguei a citar tantos outros exemplos que nós temos. Mas Jó também que é conhecido por nós. Jó também não deixou de confiar. E é também um exemplo para nós de quem não estava numa situação fácil, muito difícil. Jó tinha perdido amigos, tinha perdido seus bens, tinha perdido os filhos. E ainda assim, que ele olhou para a esposa, tipo, ela vai me dar uma palavra de força, ela vai me dar uma palavra de confiança, que a gente vai continuar crendo no Senhor, que essa situação vai mudar. Ele olhou, tipo, vai ter uma palavra, porque existem momentos que eu e você podemos olhar e a gente fala, tá difícil, será que de algum lugar vai vir alguma palavra de conforto, assim, para me fortalecer? Porque nós somos seres humanos. E às vezes é difícil, a gente só quer ouvir uma palavra, sabe? Não para, continua confiando, olha só para Jesus. E ali, depois de tudo que Jó tinha passado, a esposa dele olha e fala, amaldiçoa esse Deus, você já perdeu tudo. Você está adorando esse Deus por quê? Aí se a gente parar para analisar, a gente fala, não, agora Jó, desmoronou. Acabou. Ele fala, não, eu já perdi tudo, e a pessoa que eu tenho aqui ao meu lado fala para mim amaldiçoar a Deus. Mas ainda assim que ele ouviu a voz humana, ele continuou olhando para os céus e crendo no Deus que ele servia. Ele continuou olhando para os céus e confiando no Deus que ele servia. Que ainda assim que ele estivesse passando e tivesse passado por tudo aquilo, ele sabia que tudo aquilo era permissão do Senhor. Eu sei que tem situações para mim, para você, que é difícil da gente aceitar, porque dói, machuca. Mas é permissão do Senhor. Por mais difícil e por mais que doa, o Senhor não nos abandonou e não nos deixou. Ele está cuidando de nós. Porque tem situações que, se nós pararmos para analisar que nós passamos, se não fosse as mãos do Senhor e se não fosse o Senhor do nosso lado, a gente não teria suportado. A gente fala, não, mas está difícil, doeu muito. Mas a gente não teria suportado. Se não fosse a presença do Senhor. Se ainda assim que nós não consigamos ver, tem a mão do Senhor nos protegendo. Ainda mais que doa, tem a mão do Senhor nos guardando. E tantos outros exemplos, né? E como eu cheguei a dizer, confiança. Aí eu vou declarar, não, eu confio no meu Senhor. Mas para eu confiar no meu Senhor, eu preciso conhecer Ele. Porque se eu não conhecer o Senhor, a primeira visão que eu tiver de algo que tá dando errado, eu já vou desconfiar. E vou querer voltar e não, eu vou resolver com as minhas mãos porque está dando errado. Se eu não tiver intimidade com Deus, eu não vou confiar no Senhor. E para mim, para você ter intimidade com Deus, é através da oração. É através da palavra. O pastor, ele pode ficar a semana inteira lá na Bíblia, orando, lendo a palavra e se aprofundando e ficando mais íntimo do Senhor. Mas por mim, por você, ele não pode fazer isso. É individual. Porque vai ter situação que eu vou passar que o pastor não vai estar do meu lado. Então, a confiança que ele tem no Senhor não vai ser a minha. Então, quando eu passar, ou você passar pela adversidade, como que a gente... não, tira do crédito do pastor a confiança e manda para mim porque agora eu estou precisando. Não vai dar certo.
Então nós precisamos buscar a presença do Senhor cada dia mais e mais. Nós precisamos buscar intimidade com Deus cada dia mais e mais, para que nós tenhamos confiança. Porque aí pode vir a adversidade que vir. Eu vou estar fortalecida, você vai estar fortalecido, e nós não vamos desistir. Nós vamos continuar mantendo o alvo. Porque nós sabemos, é fácil eu declarar, eu sei que o Senhor preparou uma mansão celestial, ruas de ouro maravilhosa. Se eu não confiar e não crer, vai aparecer alguma adversidade diante de mim e eu vou desistir. E não é isso que o Senhor quer, porque Ele deixou na palavra dEle todas as instruções. Paulo, quando ele estava na prisão, se nós formos ler mais à frente, ele se preocupa ainda com a igreja e deixa todos os ensinamentos que ele fala, ainda que passem por lutas, por dificuldade, mantenha o foco e o alvo só em Deus. Mantenha o foco e o alvo só no Senhor, porque aí a gente não vai se abalar. Porque ainda assim que venha a adversidade e me machuque, eu vou olhar e falar, não, o Senhor está comigo. Machucou, o Senhor está comigo. Eu vou declarar e eu não vou desistir. Mas nós precisamos buscar, porque eu vejo no dia a dia, a gente trabalha e a gente passa por muitas pessoas que estão numa situação muito difícil. Moradores de rua, usuários de droga. E ali onde eles estão, é nítido ver que o que vai acontecer? Eles podem tomar um tiro, eles podem ser presos, eles podem ter uma overdose de drogas. Não é nada bom, mas a pessoa continua ali. Porque ela não tem força, ela não está conseguindo confiar no Senhor. E é para isso que eu e você estamos aqui nos fortalecendo, para conseguir chegar lá e falar para Ele, confia que o Senhor te tira dessa vida. Confia que o Senhor te liberta desse vício. Porque a gente convive com pessoas que a gente fala, mas a gente vê que eles olham e não conseguem ter aquela força. Mas como que eu vou conseguir pregar e falar para ele confiar se eu não confiar? Eu não vou dar o meu testemunho. A primeira olhada que ele dá em mim, ele vai falar, mas ela não confia. Ou se acontecer alguma coisa, ele já me vê abalada, ele vai falar, nossa, ela está falando para eu confiar, e eu, como ela está? Ela já se desestruturou por um problema. Então nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos continuar confiando. Porque o Senhor fala para ir e pregar o Evangelho. Mas se eu e você não estivermos estruturados, a gente não vai conseguir. Porque vem muitas adversidades, vem muitas lutas. E nós temos que ser luz aonde nós pisarmos. É no nosso lar. Às vezes tem alguém no nosso lar que não é evangélico ainda e precisa ouvir, precisa ver o meu testemunho de vida. E às vezes uma adversidade que ambos no lar passar, e eu confio no meu Senhor, e a pessoa ainda não conhece, não chegou o tempo, mas o Senhor está nos usando para levar a palavra para aquela pessoa, porque Ele tem o tempo marcado. E se Ele vê você forte, continuar confiando no Senhor, Ele vai falar, nossa, tem alguma coisa diferente naquela pessoa. E Ele vai querer, porque ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor. Mas ele vai ver aquela confiança e vai falar, como que aquela pessoa consegue estar tão estruturada? Porque a nossa rocha, o nosso escudo forte é o Senhor. Então, creia que não seremos abalados. Creia que alguém que veio aqui hoje falando, olha, eu estou com tal pessoa doente, com uma situação, creia que o Senhor, Ele pode curar em fração de segundos. Vamos continuar crendo, vamos continuar buscando, porque o Senhor, Ele faz milagre, Ele age, usando a minha e a sua vida para fazer milagres, mas nós precisamos buscar. Então, é esse exemplo e tantos outros que eu falei, eu preciso levar para a igreja, porque às vezes pode ser que eu esteja passando por uma dificuldade e eu não tenho essa confiança, mas tantos exemplos que nós vimos. O cego, ele gritava para o Senhor curar ele. Ele gritou 1, 2 vezes, ele poderia falar, ele não me ouviu. Ele não vai me curar, ele já passou. Acho que não foi dessa vez. Mas ele insistiu, ele continuou gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não desistiu, porque ele confiou que o Senhor poderia curar ele. E ali ele ficou gritando até o Senhor curar. O Senhor curou. E é o mesmo Deus. Então, por que eu e você vamos passar por uma adversidade e falar, não, o Senhor não cura? Não, o Senhor cura.
Eu e você temos que continuar nos humilhando. Eu e você temos que continuar buscando. Porque não é no meu tempo, mas é no tempo do Senhor. E Ele precisa ver a nossa fé. Ele precisa ver a nossa intimidade com o Senhor. Como que eu vou pedir algo para o Senhor se eu não tiver intimidade? É a mesma coisa que eu falar, ó, vai passar uma pessoa aqui, entrega a chave da tua casa, que Ele vai trazer. Eu nunca, mas você já viu essa pessoa? Não, eu nunca vi. Mas Ele está falando que Ele vai trazer. Não vamos nem levar para a questão de julgar, mas é confiança. Eu não vou ter confiança numa pessoa que eu nunca vi, que eu não conheço. E a mesma coisa é com Deus. Se eu não tiver intimidade com Deus, eu não vou conseguir ter confiança. Eu não vou conseguir acreditar. Eu vou declarar, mas eu não vou acreditar. E eu não vou ver o milagre acontecer. Porque eu não vou estar usando a minha fé. Porque eu não vou ter intimidade. Então é isso que eu queria trazer hoje para os irmãos. Tantos exemplos que a gente vê na Bíblia. De pessoas que, eu diria, que além da fé, elas confiavam. Porque a mulher do fluxo de sangue, por que ela não foi tocar na orla de outra pessoa? Porque ela sabia em quem ela cria, em quem ela estava depositando a fé, em que ela estava confiando. Não, se eu tocar no Senhor, eu vou ser curada. Não era em qualquer um. Então, que eu e você não venhamos a acreditar que o nosso milagre está na mão de qualquer um. O nosso milagre tem que estar nas mãos do Senhor. Porque Ele vai fazer o melhor por mim e por você. Então, que venhamos a cada dia buscar mais a presença do Senhor para vermos milagres acontecer, para vermos, maravilhas, coisas que nós não podemos nem imaginar. Assim como o pastor já chegou a falar aqui para a gente, que Ele está nos deixando aqui, mas é para fazer algo que o Senhor nos ensinou, que o Senhor nos falou para fazer, pregar o Evangelho. E Ele entregou alguns projetos na mão de homens, que não deu certo. Mas Ele não desistiu. Ele entregou esses projetos e aí falaram, não, pastor, não vai dar certo. Não, pastor, ele poderia fazer o quê? Então eu não vou não. Acho que eu vou voltar e depois eu vejo se eu faço uma parceria, aí eu tento de novo. Porque como que eu vou? Sim, a gente pode até olhar e falar, mas como que eu vou manter? Esses profetas que nós vemos na Bíblia, eles eram mantidos e cuidados, andavam dia e noite, pregavam a palavra do Senhor e eram cuidados pelo Senhor, não faltava nada. Passavam dificuldades, passavam, mas Deus não deixava faltar nada. Então, aí o pastor fechou as portas para ele, mas ainda assim a confiança dele está no Senhor. E que continue permanecendo no Senhor, porque o Senhor não vai decepcionar e não vai abandonar. Eu creio que o Senhor já tem tudo preparado ali naquele lugar, e Ele vai fazer maravilhas para mostrar, nossa, mas veio sem nada e está fazendo tudo isso para que o nome do Senhor seja glorificado, assim como nós lemos na palavra. Porque nós temos aqui cada dia diminuir para que o Senhor seja notado em nossas vidas. E se nós fizermos mais e mais para a obra de Deus, o Senhor vai cuidar nos mínimos detalhes. Eu digo por ser prova viva disso. Eu passei por uma situação e fiquei ainda com um processo trabalhista na justiça. Acredito que agora já está dando 3 anos e meio. E agora que a minha carteira ela finalizou, mas o processo ainda está em andamento. Eu fiquei 3 anos e meio sem poder trabalhar, porque a minha carteira estava registrada, então eu não podia ir para outro lugar para trabalhar. E o Senhor não me desamparou em momento nenhum. A partir do momento que eu fiz a vontade dEle. Enquanto eu tentei fazer a minha vontade, se eu for contar para os irmãos o que aconteceu comigo, só deu errado. E foi muito erro assim, erro atrás de erro, porque enquanto eu estava tentando fazer com as minhas mãos, e eu creio que em tudo isso tinha um trabalhar de Deus para mostrar. Enquanto você colocar sua mão, para eu entender que sem o Senhor eu não sou nada. E depois disso, quando eu falei, não, eu preciso reconhecer que o Senhor é na minha vida,
isso precisa mudar, porque só está dando tudo errado. E passei por um monte de situações muito complicadas, que se não fosse o Senhor comigo, ainda assim, eu sendo rebelde, eu não teria suportado. Não teria. Hoje eu olho e eu falo, mas Senhor, eu me conheço porque sou eu não teria aguentado. Foi muito doído e situações seguidas. Eu falei, eu tenho a plena convicção de que o Senhor foi na minha vida o tempo todo, porque Ele me guardou, Ele me sustentou. E depois dessa situação toda, aí eu tive o problema do processo, que a gente acreditava que ia se resolver e foi passando tempo e nada. E a carteira registrada, e aí eu vim para a casa dos meus pais. E eu acho muito bonito o exemplo que a minha mãe dá, que é só meu pai que trabalha, né, registrado. E ela orou para o Senhor e falou assim, Senhor, eu preciso ajudar minha filha. Eu não trabalho registrado, então eu não tenho valor fixo. O que eu vou fazer para ajudar minha filha? E assim, é o exemplo que eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, porque ela não foi procurar em agência de trabalho, não que esteja errado, mas ela buscou com Deus. Ela foi consultar Deus. Ela falou para Deus, o que eu faço, Deus? O que eu faço? Eu não sei. Porque a minha mãe, ela parou de trabalhar desde quando eu era nova, que eu comecei a fazer esportes, né? Por causa que eu não desenvolvia, não cresci. Então, ela fazia tanto tratamento comigo no médico, quanto eu precisava fazer esportes para desenvolver. Então, a minha mãe parou de trabalhar para conseguir me acompanhar, para que eu não ficasse sozinha. E ela falou, eu só sei cozinhar, Deus. Eu só sei cozinhar. O que eu vou fazer agora? E ela começou a fazer as quentinhas, as marmitas. E até hoje a gente trabalha fazendo as quentinhas, porque agora a minha carteira finalizou, mas eu creio que o Senhor tem algo preparado para mim no tempo dele. Que se for para eu trabalhar em algum lugar, vai ser segundo a vontade do Senhor. E com essas marmitas, a gente passa por muitas pessoas que eu falava, nossa, Senhor, mas agora está difícil, como que eu vou comprar tal coisa? Ai, Senhor, eu quero isso. A gente começa a questionar, né? Ah, mas eu não vou ter um valor fixo, o que eu vou fazer? E a gente se depara com pessoas com uma situação muito difícil. E aquilo foi até para mim reconhecer um pouco do meu egoísmo, que às vezes eu estava questionando, nossa, Senhor, agora eu não vou ter um trabalho, eu não vou poder comprar isso que eu quero. E quantas pessoas eu encontro quando a gente leva marmita, que a gente chega até a doar algumas marmitas e também falar da palavra do Senhor, que estão há dias sem comer. E eu estou questionando a Deus porque eu tenho um prato de comida para escolher o que eu quero comer dentro de casa. Eu tenho o café da tarde, a mesa do café da tarde, a janta e assim o café da manhã. E se eu tiver com fome, eu posso abrir a geladeira e comer o que eu quiser. E quantas pessoas em situações mais difíceis do que a nossa. E a gente não consegue às vezes ver isso. Mas a confiança. E o Senhor não nos desamparou em momento nenhum. E nós, além de fazer as entregas, a gente sempre para, porque igual eu citei para os irmãos, a gente passa por lugares ali que tem jovens fazendo venda de droga e tudo. E são jovens novos, a gente fala, Senhor, já estão nessa vida, né? E a gente leva às vezes uma palavra, porque eles chegam, já teve vezes de chegarem e conversar com a gente, e a gente vê que é num ato de desespero, de querer ouvir algo, porque ali eles podem estar conseguindo dinheiro, até muito dinheiro, porque quando a gente passa, às vezes eles estão com bolos de dinheiro, mas eles não têm felicidade. Por quê? Eles vão confiar em quem? Em confiar em quem não vai garantir nada para eles. O que pode garantir é chegar uma viatura ali e levar eles presos. E viver naquela adrenalina, né, voltado tudo para o errado. E que então eu louvo a Deus por essa porta de emprego que Deus abriu, que tanto a minha mãe me ajudou em todos os sentidos. E nós conseguimos falar da palavra do Senhor, que era coisa que eu não fazia antes. Porque a gente às vezes está indo trabalhar, não, eu preciso ir rápido. Você senta no ônibus, às vezes tem uma pessoa do seu lado que precisa ouvir uma palavra e você não fala com ela. Então, eu sei que tudo
é nos mínimos detalhes cuidado por Deus, porque até nisso eu trabalhei mais para a obra do Senhor fazendo isso, trabalhando com a minha mãe, a gente em casa e conseguindo. Eu creio que essas vidas que estão sendo atingidas pela palavra do Senhor vão reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador. Porque o Senhor não quer essa vida para ninguém. Então, é difícil, né? Tem situações que são difíceis, mas que nós não venhamos perder a nossa confiança no Senhor. Não venhamos, porque o Senhor, Ele vai nos surpreender em todos os sentidos. Mas se nós continuarmos focados no nosso alvo, que é o Senhor, amém? E é só isso que eu gostaria de passar para os irmãos, eu falei bastante, né? Mas eu agradeço a oportunidade, de grande responsabilidade, estar aqui na frente. E quando nós vamos preparar uma palavra assim, é maravilhoso. O quanto que o Senhor fala conosco, né? Porque antes de eu trazer a palavra, o Senhor falou comigo na minha casa. Às vezes eu estava sentada, não, já está tudo certinho, Senhor. É isso que eu vou levar para a igreja. E o Senhor vai falando mais, Ele vai te trazendo lembranças, e falando, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Como nós temos que confiar mais no Senhor. Porque são tantos exemplos que se eu chegar a citar, e só antes de eu finalizar, eu esqueci de contar um que eu achei simples, mas para ver como o Senhor cuida da gente até nos mínimos detalhes. Teve uma vez que eu falei para minha mãe que eu queria um copo, a gente já trabalha no Marmitex, um copo de levar para a academia. E a minha mãe falou, ai Leia, mas a gente já gastou isso, isso e isso, né? E a gente não tem um valor fixo no dia. Ela falou, então espera, tipo, amanhã ou depois a gente vai ver quanto vai entrar, porque já tem que pagar isso e isso, então a gente vai fazendo tantas contas. Eu falei, nossa mãe, mas é aquele... E não era caro o copo, porque aqueles copos térmicos, sabe? Mas eu queria. E eu fiquei naquilo, né? Poxa, mas é um copo, né? E a gente levou as marmitas, chegamos a dar uma falar algo do Senhor para uma pessoa que nós encontramos naquele dia. E quando a gente estava voltando, a gente indo pelo caminho assim, e é um caminho que tem uma grande circulação de pessoas. Uma grande circulação de pessoas. E de crianças que passam ali para ir para a escolinha, para o prezinho. Então, era meio impossível ninguém ter visto aquilo, né? E a gente voltando, eu e minha mãe já, porque eu vou para um lado, ela vai para o outro, a gente se encontra e voltando por aquele caminho. E eu olhei na frente e falei, aí eu falei, né, antes da gente encontrar, eu falei, nossa Senhor, mas eu queria tanto esse copo, né? Falei na minha mente. E aí a gente voltando. E eu fui indo para frente e eu vi na frente um copo. Eu falei, nossa, eu tô até vendo o copo. E era da cor que eu tinha falado para minha mãe que eu queria, porque eu queria que combinasse com a roupa que a gente ia para academia. Ela falou, Leia, aí pronto, você quer ficar gastando com copo, com besteira. Eu falei, mas eu queria, mãe, porque é para combinar com a roupa desse dia. Aí tá bom, a gente foi indo pra frente. E eu vi aquele copo e falei, nossa, eu tô até vendo o copo, né? E fui indo mais pra frente e o copo tava novinho. Ele tava dentro de um saquinho assim, lacrado mesmo. Parecia que a pessoa tinha comprado, tinha saído da loja. Ele era do jeito que eu tinha falado, ele era branco, com a tampa rosa, da cor e na tonalidade da roupa que eu queria usar. Porque a roupa eu já tinha, mas eu queria o copo que combinasse. E quando eu fui, e depois eu parei para pensar, enquanto eu estava preparando essa palavra, eu falei, Deus, Ele cuida da gente sim nos impossíveis, em algo que eu e você não pode fazer. Mas eu não citaria esse exemplo como, o que é possível você fazer. Porque realmente, o copo era possível de eu comprar, não naquele dia, mas em outro. Mas para citar que Deus, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Então, assim, um detalhe que para mim e para você, se a gente estivesse fazendo, ia passar desapercebido, para o Senhor não vai passar nem nos detalhes. O Senhor, Ele prepara tão perfeito que até nos detalhes Ele cuida. E aquele copo, aí quando eu achei, a minha mãe falou, nossa, Leia, o copo que você queria, eu falei, tá vendo, mãe, Jesus preparou o copo. E realmente, ele estava novinho, a gente abriu, ele não tinha sido nem molhado, nem nada. E eu creio que é o Senhor, porque era algo que naquele dia eu não podia.
Mas o Senhor é dono do ouro e da prata. E Ele me fez passar por essa situação para eu crer. Eu cuido nos mínimos detalhes. Não tenho que eu e você se preocupar. Se nós tivermos com a nossa confiança no Senhor, Ele vai cuidar até na pedrinha. Sabe, naquela pedrinha que estiver faltando, é nos mínimos detalhes. Amém?